Existem alguns livros que são tão influentes, mas tão influentes, que conseguiram, ao longo do tempo, construir toda uma história que está além do conteúdo das suas páginas. Isso, na verdade, pode acontecer com qualquer produção cultural, só que existem casos que se destacam muito mais do que outros. Na literatura do século XX, um dos maiores exemplos vem com um livro que, mesmo sem ler, você certamente já ouviu falar. No caso, eu estou falando de O Apanhador no Campo de Centeio, escrito pelo norte-americano J.D. Salinger. Essa obra, de mais ou menos 250 páginas, está entre os títulos mais vendidos, traduzidos e lidos de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, o livro ele foi um best-seller já no ano do seu lançamento, em 1951, e desde então continuou sendo. Para quem não sabe, O Apanhador no Campo de Centeio foi o único romance escrito pelo autor, lançado pouco tempo depois dele voltar da guerra, da Segunda Guerra Mundial no caso. Fora isso, ele também tem diversos contos publicados. Podemos ver toda a influência desse livro em diversos locais, desde referências no cinema, nos desenhos, nos animes, na música e por aí vai. O livro do Apanhador aparece, por exemplo, em filmes famosos como O Iluminado, do Stanley Kubrick, ou no Annie Hall, do Woody Allen, que aqui ficou conhecido como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Dizem também que o protagonista do filme Taxi Driver possui algumas semelhanças, com o protagonista desse livro do Salinger, especialmente com relação às situações que ele passa, que muitas vezes se assemelham com algumas que ocorrem na leitura. Em desenhos bem famosos como os Simpsons e South Park, além também do anime Ghost in the Shell, existem episódios ou pequenas referências ao livro. Bandas de rock mundialmente conhecidas, como por exemplo Guns N' Roses ou Green Day, fizeram músicas dedicadas ao livro ou ao seu protagonista. Curiosamente, até hoje não temos uma adaptação direta desse livro para o cinema. O Salinger, que era uma pessoa bastante reclusa, era uma pessoa muito avessa à fama, ele nunca quis vender os direitos da sua obra, do Apanhador no Campo de Centeio, ele nunca quis vender os direitos para Hollywood. Para ele, esse livro deveria ficar única e exclusivamente na imaginação dos leitores. Isso é uma coisa interessante, levando em conta que o protagonista do livro, Holden, é um personagem que detesta cinema. Em diversos momentos ele fala sobre isso. Só que, para além disso tudo, dessas várias referências e histórias que surgiram por causa de O Apanhador no Campo de Centeio, a mais famosa delas acabou sendo bastante triste. Bem pertinho do Natal, na noite do dia 23 de dezembro de 1980, o cantor e compositor John Lennon, famoso integrante da banda Beatles, foi assassinado por um homem chamado Mark Chapman. Na hora, esse assassino estava com o livro do Apanhador no Campo de Centeio no bolso. Outra situação parecida aconteceu na morte da atriz norte-americana Rebecca Schaeffer, onde o assassino também carregava um exemplar desse mesmo livro. Infelizmente, esse livro acabou ficando marcado por conta desses eventos terríveis, o que é uma grande injustiça para um livro tão importante. Mas, afinal de contas, do que se trata então esse romance chamado O Apanhador no Campo de Centeio? As opiniões sobre ele me lembraram muito as que eu vejo por aqui quando eu falo sobre o Haruki Murakami, por exemplo. São opiniões de extremos, digamos assim, onde temos pessoas que amam, temos também pessoas que odeiam, e alguns poucos ali no meio disso. Antes de comentar sobre o que eu achei e também sobre os pontos que me chamaram a atenção, eu quero fazer aqui, como sempre, uma breve sinopse, um breve resumo, sem spoilers, sobre o que nós vamos encontrar nessa leitura. Em linhas gerais, a história que nós acompanhamos nesse livro é bem simples. Nós temos os pensamentos e também as situações vivenciadas por um personagem chamado Holden Caulfield, que é um jovem, um adolescente que vem de uma família bastante rica e bastante tradicional. Ele, que tem 16 anos, tem também uma aparência bastante única. Quase 1,90 m de altura, vários cabelos grisalhos. Ele também sempre usa um casaco velho e um boné vermelho de caçador, aqueles com proteção para as orelhas. Além do pai e da mãe, o Holden também tem um irmão mais velho, que é um escritor famoso que trabalha em Hollywood. Tem também uma irmã mais nova, que é super apegada a ele, é uma menina super inteligente. E também teve um irmão que tinha acabado de falecer, tinha falecido há pouco tempo.
No que diz respeito à personalidade, nós vemos no decorrer do livro que tudo com ele era muito intenso, assim como nós vemos, né, geralmente nos adolescentes. Só que no caso específico do protagonista, ele tinha uma aversão gigantesca à grande maioria dos adultos, mas principalmente aqueles que demonstravam algumas atitudes como hipocrisia, falsidade ou também superioridade, quando eles mostravam algum tipo de arrogância ou coisa assim. Como esse personagem estava inserido dentro de uma sociedade muito pautada pela tradição, pelas regras, pelas normas de conduta e coisas desse tipo, ele inevitavelmente, muito por causa do seu temperamento, ele inevitavelmente tinha muita dificuldade de se encaixar ali. Isso tudo se reflete nas suas expulsões, por exemplo. O Holden ele já tinha saído, ele tinha sido expulso de vários colégios renomados e agora estava sendo expulso novamente de uma escola chamada Pense, que era um importante internato localizado na Pensilvânia. Essa situação aconteceu porque ele foi reprovado em praticamente todas as matérias, menos em inglês no caso, porque ele gostava muito de literatura e também gostava muito de escrever. O Holden não parecia fazer a menor questão de desenvolver um senso de responsabilidade ou coisa parecida. Para ele, o incômodo que ele sentia com a forma como as coisas eram, como as suas escolas eram, como os professores eram, como os seus colegas eram, fez com que ele simplesmente decidisse deixar tudo de lado. Tendo consciência de que os seus pais logo logo iam ficar sabendo dessa nova expulsão, o Holden decidiu pegar um trem e ficar ali sozinho, né, na cidade de Nova York, como que para não se aborrecer. Lá ele se hospeda num hotel bem simples e fica literalmente perambulando pela cidade, revendo, por exemplo, pessoas do passado, como uma antiga namorada, um amigo, um antigo professor. Ele conhece pessoas novas, ele passa por algumas situações bem tensas, bem problemáticas, ele também sente muita solidão ao longo desse período, ele bebe bastante, ele fuma bastante e por aí vai. Ao longo da leitura, então, nós vamos acompanhando todas essas aventuras, digamos assim, onde nós acabamos conhecendo mais profundamente as dores e também os desejos desse adolescente, entendendo também um pouquinho mais sobre os motivos dele agir dessa maneira. O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que nos mostra uma representação bastante interessante do adolescente rebelde, do adolescente alienado, que não liga para nada, que não se importa com nada. Só que não dá para dizer que ele se limita apenas a isso. Com certeza existem outras interpretações possíveis, mas ao longo do livro eu consegui interpretar a história de duas maneiras, que eu não sei se necessariamente uma exclui a outra. Eu acho que dá para colocar como uma complementa a outra. A primeira seria simplesmente a história de um jovem que não sabia o que fazer da vida e ficou perambulando pela cidade. O outro ponto de vista que eu tive foi o desse jovem que estava depressivo mesmo, que inclusive guardava essa situação, esse sentimento apenas para si próprio. Esse luto pela morte do irmão, essa coisa, né, de uma inadequação, esse sentimento de inadequação com o mundo adulto, entre várias outras coisas. Tudo isso acumulado fez com que ele começasse a caminhar pouco a pouco rumo a uma degradação. Na mesma medida que o livro nos mostra um adolescente extremamente real, que age inclusive como muitos dos adolescentes de hoje em dia ainda, ele meio que nas entrelinhas promove uma reflexão sobre a angústia, especialmente sobre a angústia com o futuro. Para o Holden, o universo dos adultos é um local de superficialidade, de falsidade, de egoísmo, de arrogância. Para ele é quase ofensivo mesmo você ser obrigado a sair daquele mundo da infância, da inocência, ou até do mundo dos adolescentes mesmo, para passar a viver daquela forma, para passar a viver como um adulto vive. Nisso, a rebeldia do protagonista funciona muitas vezes até como uma forma de protesto mesmo, de protesto contra essa vida adulta, de alguém que se recusa a aceitar essa nova lógica e também as responsabilidades que vêm com ela. É muito interessante perceber também como esse personagem é profundamente complexo. Ele talvez seja inclusive um dos mais bem construídos que eu me lembro de ter visto até hoje, sabe?
Ele, por exemplo, o Holden, ele é bastante sarcástico, ele é irônico, ele mente muito bem. Só que em contrapartida ele também adora crianças, ele adora literatura e é também bastante sensível. Ao longo da leitura, ele literalmente conversa com o leitor, ele fala sobre as suas aflições, quase como um confidente mesmo. Ele também meio que se ilude, né, com coisas irreais, com fantasias, isso até com bastante frequência. Ele tenta em diversos momentos tomar atitudes assim de maturidade, mas tem certas recaídas, entre várias outras coisas. O Salinger trabalha muito bem as diversas faces desse protagonista, mostrando que ele pensa de uma forma e ele fala de uma forma completamente diferente. Inclusive ele fala, né, de uma forma com adultos, de outra forma com adolescentes e crianças. É um personagem realmente muito próximo da realidade. Vamos vendo também no andamento do livro a forma como o pessimismo e também a sua desesperança com as pessoas vai meio que moldando as suas atitudes, as situações que ele se envolve também e coisas assim. Isso tudo acaba, inclusive, sendo muito reforçado pela ambientação que o Salinger coloca lá, de Natal, né? Daquela coisa da neve, do frio de Nova York, da melancolia. Em alguns momentos eu acabei até me identificando com o Holden, né, com o protagonista do livro, especialmente porque eu não sou uma pessoa das mais otimistas, né, e eu lembro que quando eu era adolescente eu não gostava muito da ideia de virar adulto. Isso meio que despertou um pouquinho mais o meu interesse no livro. Só que eu até compreendo o fato de algumas pessoas não se conectarem tanto assim com esse livro, especialmente com esse personagem, né? Às vezes o leitor ou leitora não teve uma adolescência assim parecida com a dele, ou simplesmente não simpatiza com o jeito dele de falar, com o jeito dele de agir, e várias outras possibilidades, né? De qualquer maneira, eu posso dizer que eu gostei sim de O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Foi uma leitura que me agradou em diversos sentidos. Foi um livro que realmente eu gostei de ter dado essa oportunidade. E por isso eu deixo aqui para vocês mais essa recomendação de uma obra que com certeza é uma das mais famosas da literatura norte-americana. Se você gosta das resenhas de livros que eu publico semanalmente aqui no YouTube, eu te convido para ajudar o canal através do Apoia-se, um site de financiamento coletivo onde você colabora com o projeto através de um pequeno valor mensal e, em troca, recebe algumas recompensas, como o acesso ao vlog de leituras, sorteios exclusivos, participação em enquetes para a escolha de resenhas e outras coisas mais. Ao apoiar o meu trabalho através desse site, você me auxilia tanto na produção de conteúdo literário, quanto também a manter o canal sempre no ar. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Lembro também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!